Olá, bom dia! Que bom que nós estamos nos vendo mais uma vez. Vamos lá! Hoje a nossa aula é de ciências. E aí eu convido você para abrir o seu livro na página 28 até a página 33. Nesse capítulo nós estudaremos sobre as plantas, como que elas se alimentam e respiram. E também vamos fazer uma revisão sobre os animais. Mas agora, vamos lá! Vou mostrar para vocês a minha árvore. Linda ela, né? Então, essa árvore é um pé de jabuticaba. Ou seja, no futuro ela vai dar várias jabuticabinhas aqui. Aqui nós temos a raiz, que não está dando para você ver porque está lá no fundinho da terra. A raiz ela tem uma fonte principal, porque ela retira e absorve, né, os nutrientes que passa para o caule, que é essa partezinha aqui. O caule tem o papel de transportar os nutrientes para as folhas, flor e fruto, que nesse caso aqui não tem, ainda não tem. Então toda plantinha ela é assim. E aí as plantas também têm uma curiosidade, elas fabricam o seu próprio alimento, diferente dos animais. E para que ela cresça, como ela está crescendo aqui, né? Ela não vai crescer muito não, porque é uma miniatura. Mas para que ela fique saudável, ela precisa de água, a terrinha está molhadinha, de gás carbônico e a luz do ambiente, para que ela possa crescer e ficar firme. Agora eu vou pedir para você pegar o seu marcador, vamos lá, pega o seu marcador e vamos abrir o livro lá na página 28, para a gente marcar aquilo que é de muita importância. Então vamos lá, as plantas se alimentam e respiram. As plantas também precisam de energia e nutrientes para viver. Ao contrário dos animais, as plantas produzem o seu próprio alimento. A fotossíntese é o processo de produção de alimentos nas plantas. Para que a fotossíntese ocorra, as plantas usam água, gás carbônico e luz do ambiente. Agora nessa tela que nós estamos vendo aí, nós estamos observando que a raiz, a água é absorvida do solo por meio das raízes. Aí depois nós vamos passar para o caule que vai transportar. A planta, ela absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio no ambiente. Toda planta precisa da luz para transformar a água e o gás carbônico em alimento. A luz do sol é captada por meio de uma substância chamada clorofila. Na presença de luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar açúcar, um tipo de carboidrato que é fonte de energia das plantas. Nas plantas, a maior quantidade de clorofila está nas folhas. Portanto, é principalmente nelas que ocorre a fotossíntese. Porém, a fotossíntese também pode ocorrer entre outras partes da planta que contém clorofila. O açúcar produzido na fotossíntese é distribuído para todo o corpo da planta. As plantas podem transformar o açúcar produzido na fotossíntese em amido, outro tipo de carboidrato. O amido pode ser armazenado nas raízes, nos caules e nos frutos. Como, por exemplo, de partes de planta que possuem grande quantidade de amido, nós podemos citar as partes da batata e da mandioca, que geralmente são consumidas na alimentação. Aqui nós vamos ver a estrutura que contém a clorofila. Essa estrutura aí está aumentada em 130 vezes, porque quando a gente pega na folhinha, não dá para a gente ver, porque é muito pequenininho. A folha de uma planta
vista do microscópio, a clorofila está armazenada em cada uma dessa estrutura verde marcadinha aí, que é muito pequenininha. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento nem libera o gás oxigênio no escuro. Agora vamos lá, vamos falar sobre a respiração e a transpiração das plantas. As plantas respiram continuamente, durante o dia e a noite. E na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. Isso é na respiração. A superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresentam pequenos orifícios pelos quais os gases da respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. Aqui nós temos a foto da planta carnaúba. Ela apresenta uma camada de cera na superfície da folha. Não sei se vocês já perceberam, já pegaram alguma plantinha que parece que ela é tão aveludada, tão assim macia. Eu vejo que isso acontece na folha do boldo também. Quando a gente pega a folhinha boldo, parece que tem um algodãozinho, mas não é. É essa cerinha que tem em algumas plantas, em algumas folhas. A maior parte da troca gasosa da respiração ocorre nas folhas, mas outras partes da planta, como as raízes e os caules, também realizam essa troca gasosa. A perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e geralmente a transpiração ocorre pela superfície das folhas. A perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois a água é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Algumas plantas têm estrutura para evitar esse tipo de perda. Vamos lá! Você sabia que as plantas carnívoras realizam fotossíntese? Elas também realizam fotossíntese. As plantas carnívoras utilizam folhas modificadas para atrair e capturar e digerir pequenos animais. Essas plantas realizam fotossíntese. A digestão de pequenos animais completam os nutrientes que elas encontram no solo. Então vamos vendo. E aí nós vamos agora dar uma paradinha, que aí eu vou ler aqui para vocês, que os animais consumidos pela Dionéia são atraídos pelo odor do néctar da superfície da folha. Na parte interna das folhas existem pequenos hastes que funcionam como gatilhos. Quando os animais se encostam, as folhas se fecham e aí, ó, aí ela já vai começar a fazer o processo. Então, depois da gente ter estudado tudo sobre as plantas, está na hora da gente revisar sobre os animais. E aí lá na página do Volta e Revira, nós vamos estar falando sobre os animais. Os animais são classificados em herbívoros, carnívoros, onívoros ou detritívoros, de acordo com o tipo de alimentação que consomem. Aqui eu tô com a Nina e a Nina é uma cadela, né? E ela, no caso, ela come plantas e carne, então ela é considerada como onívora. Os herbívoros só comem os vegetais, os carnívoros só consomem carne e os detritívoros consomem carne em decomposição, que é o caso do urubu. Os animais podem respirar por diferentes estruturas. As estruturas podem ser pulmonar, a respiração pulmonar, que é o caso dos mamíferos, dos peixes através das brânquias, das aves através das traqueias e outros, como a minhoca, através da pele, ok? E aí, essa foi a nossa revisão falando sobre os animais. Vamos lá! Sobre plantas, as plantas produzem o seu próprio alimento.
E por meio da fotossíntese, para esse processo é necessário que tenha água, gás carbônico e luz. Na respiração das plantas, o gás oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado. A transpiração das plantas ocorre geralmente na superfície das folhas. E aí, nós estamos vendo mais uma vez aqui na corzinha mais verde, aonde é a pigmentação da folha, né? Que é chamado de clorofila. Bom, desejo a você agora fazer as tarefas bem bonito, com a letra super caprichada e com o maior carinho. Ah, também gostaria que você fizesse uma experiência. Pegasse uma plantinha como essa aqui, colocasse ela dentro de um saquinho transparente e deixasse por alguns minutos. Você vai ver que quando você abrir o saquinho, ela vai estar cheia de aguinha. Isso significa que a plantinha estava respirando, ok? Beijocas e até a nossa próxima aula. Tenha um bom final de semana. Aproveita agora sábado e domingo para você jogar, brincar, tomar banho de borracha ou banho de piscina, assistir um bom filme com o papai e com a mamãe. Um bom final de semana. Beijos!